Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, versículo bastante conhecido. Eu quero pegar esse versículo aqui para fazer um rápido comentário sobre alguma coisa que eu tenho ouvido, porque entre muitas bobagens que eu tenho escutado por aí, há mais ou menos uns 15 dias, 8 dias atrás, não me lembro bem, escutei uma que me deixou de boca aberta. Alguém falou o seguinte, que leu em um livro que a Igreja de Cristo, para se manter firme, precisa de reforma. Em algumas traduções da Bíblia nós encontramos o termo sede firmes e constante, certo? Essa tradução aqui é um pouco diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele falou, quando falou sobre a sua volta, ele disse o quê? Que as pessoas precisam estar vigilantes. Para falar sobre tal assunto, eu preciso explicar. Primeira coisa, para que haja reforma, é preciso que haja o quê? Defeito. Certo? Aí talvez você me diga, Jorge, mas o ser humano é imperfeito, certo? Eu concordo com você que o ser humano é imperfeito. Só que quando se trata da palavra de Deus, quando se trata da doutrina sagrada, quando se trata do Deus vivo, tudo tem que ser com base nas Escrituras. E as Escrituras não falam de reforma, fala de constância. Ou seja, para que a igreja do Todo-Poderoso se mantenha pura, se mantenha limpa, tem que haver constância, tem que haver permanência, tem que haver firmeza. Nada a mais que isso. Por que essas pessoas vivem inventando moda? Simplesmente porque são pessoas que não são guiadas pela palavra de Deus, pela Bíblia, meu irmão. Meu irmão, o apóstolo Paulo, na carta a Tito, ele dá algumas alertas sobre essas questões. Por exemplo, questões judaicas, que ele fala que são histórias que, em alguns casos, não servem para nada, absolutamente para nada. Por exemplo, genealogias intermináveis, né? E outros assuntos. Até porque a palavra de Deus, irmãos, ela é espiritual. Para nós tem que ser considerado espiritual, ainda que sejam as questões históricas. O próprio Jesus vai dizer isso. No capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 63, ele diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho vos dito são espírito e vida. Aí você diz assim, mas Jorge, ele está falando das palavras que ele diz. Só que toda a Bíblia gira em torno dele, gira em torno de Cristo. Todo e qualquer ensinamento sagrado gira em torno de Cristo. E tem uma coisa, não existe nada na Bíblia em discordância à doutrina deixada por Jesus. Até porque a doutrina deixada por Jesus foi a mesma doutrina deixada pelo Todo-Poderoso. Ele apenas veio mostrar como é que deve seguir essa doutrina. Então, meu irmão, preste atenção. A Igreja de Cristo não precisa de reforma. A Igreja de Cristo precisa de constância. Foi o que você viu aqui no texto. Eu vou citar para você mais uma vez. Vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Repare que ele usa o termo sempre. E o que é sempre? Sempre é uma coisa contínua, uma coisa que não tem intervalo, que não tem parada.
Então, meu irmão, meu amigo, preste atenção. Tome cuidado com as coisas que você defende, porque você pode estar defendendo doutrina satânica e adotando como doutrina cristã. A Bíblia diz, Mateus capítulo 22, versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A Bíblia também diz, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 15, ele vai falar que você precisa se dedicar à leitura. A leitura de quê? Versículo 16, segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Toda a Escritura. E Lucas, capítulo 22, versículo 38, Jesus diz, basta. Ou seja, alguém fala para Jesus, eis aqui duas espadas. Jesus disse, basta. E quais são essas espadas? Essas espadas nada mais são do que o Antigo e o Novo Testamento. Efésios 6, 16 e 17. Tomai sobre vós o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia. Unicamente a Bíblia. Então cuidado com o que você defende, pois você pode estar defendendo doutrina satânica pensando que é doutrina sagrada. Eu não estou aqui querendo dizer que em alguns momentos algumas pessoas precisam reformar o caráter, porque infelizmente muitos às vezes se afastam dos caminhos do Senhor. Mas isso não é uma norma. A norma para nós é firmes e constantes. Então, seja firme e constante. Não adote essa maldita ideia de reforma, porque para que haja reforma tem que haver estrago. E o caráter do cristão não deve e não pode ser estragado. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe sempre no nome de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador.